Estamos de volta com o Dedo da Questão, nesse mergulho do inconsciente, uma conversa que a gente está tendo com o psicanalista Hang Lee. Tivemos 8 conversas, hoje vamos para a nossa 9ª conversa, e cada vez que a gente, né, vai falando, eu vou me prendendo a uns temas que a gente já falou e que a gente sai daqui e fica remoendo, né? E eu acho que isso deve funcionar também para quem está acompanhando a gente, né? Seja no rádio, na TV, aí no Spotify, acho que o Spotify a gente vai entrar agora, né? Mas a gente está no YouTube, já tem lá os episódios, né? E no episódio passado, né? Saí daqui pensando, eu sempre achei que a mãe era culpada de tudo. E eu falei, pô, mas o Hang livrou a cara das mães, ela tirou o peso. Eu falei, pô, a mãe não é culpada de tudo, né? Há uma relação aí que, de um lado e de outro. É isso, eu entendi direito, a mãe não é culpada de tudo mesmo, aquilo que somos se dá nessa relação dessa matriz inicial? Veja, Deda, não é o Hang Lee que está falando isso aí. Você é o porta-voz. Eu sou o porta-voz de uma ciência que já tem mais de 120 anos e que se preocupou em estudar profundamente o desenvolvimento emocional, né, do homem e, em especial, o desenvolvimento emocional primitivo, o desenvolvimento emocional do início da vida, né? Então, da mesma maneira como a gente tem necessidades biológicas, como comer, dormir, tomar água, nós temos necessidades emocionais. Isso aí não muda, é universal, né? E aquilo que vai formar a nossa mente são as observações e as relações que se estabelecem entre o bebê, sua mãe, e mais tarde o seu pai, né, os irmãos, parentes, né? Isso é uma necessidade. E é o produto dessa relação que vai constituindo a mente. Não é só a mãe que forma isso e não é só o bebê que forma a mente sozinha, né? É uma inter-relação, é uma intersubjetividade. E você falou assim, mais tarde, né? Esse mais tarde é quando? Que o bebê nasceu, sai lá do ventre da mãe, e ali começa a relação primeira com a mãe. Quando é esse mais tarde que entra o pai e entra os outros membros? Então, veja só, grosso modo, a criança nasceu, ela ainda não... Ela tem uma relação muito especial com a mãe, porque ela não se vê, o bebê não se vê separado da mãe. E de fato não é, né? Ele continua com a mente ainda como se fosse uma coisa só. Vai percebendo isso, né, nos próximos meses. E é por volta do 5º mês de vida, mais ou menos, é que ela percebe a presença do pai, a presença de um outro, né? E aí existe toda uma mudança mental na criança de perceber que existe um trio ali, tem ela, a mãe e o pai, né? Mas isso é um processo de independização, ela vai se independendo da mãe. Nesse primeiro momento, 2, 3 meses, que ela depende absolutamente da mãe, é dependência absoluta. Depois vai adquirindo uma independência relativa, uma dependência relativa, quer dizer, e depois ela vai para a fase de rumo à independência, que aí a gente vai para o resto da vida, né? Eu posso me tornar independente ou não, dependendo das condições que eu vou adquirindo. O que você está dizendo quer dizer, não é possível, embora a gente veja alguns casos, né? Mas vamos dizer assim, entre aspas, a normalidade, ela se dá, né, desse bebê dentro de uma estrutura onde existam outras pessoas. Não é possível, com uma mãe, por exemplo, ela dá à luz e logo em seguida ela volta para a rotina dela. Ela vai trabalhar, fica lá, sei lá, 8 horas fora, volta para casa. Isso
é algo, vamos dizer assim, não saudável? Antes de ir no foco da sua dúvida, eu diria o seguinte: a normalidade é uma coisa muito complexa, né? Tem inclusive um psicanalista que deixou uma frase muito importante. Ele diz o seguinte: nós seremos muito pobres se formos apenas normais, né? E eu morro de medo de ser um normótico, aquele sujeito que é normatizado pela vida, pela circunstância, pela sociedade ou pela minha própria loucura pessoal. Eu posso me tornar um normótico, né? Então você veja, esse conceito de normalidade é muito complexo. Vamos dizer assim, o mais comum, né? O mais comum é que o indivíduo tenha uma mãe e uma mãe dedicada. Não é que seja uma mãe excelente, sofisticada, não é isso. É uma mãe dedicada. Uma mãe dedicada comum. Essa mãe dedicada comum, ela precisa existir porque o bebê tem necessidades, ele não é independente. Ele tem necessidades básicas, que é a necessidade não só de alimentação e de limpeza, mas ele tem até a necessidade de se perceber como um indivíduo. De que maneira? Na forma como a mãe toca esse bebê, na forma que a mãe acaricia o bebê, né, que dá banho no bebê, aquece, né? O bebê precisa se sentir querido, desejado, amado, então tem o amor da mãe. Então tudo isso são necessidades. Aí você fala, não, ela vai tocar a rotina dela, ela não vai ficar dedicada ao bebê. Teremos problemas, né? Mais ou menos, mas teremos. Isso é certo. Digamos que alguém... O bebê nasce, esse bebê, a mãe está lá um mês com ele, aí a mãe volta para o trabalho, aí nesse mês ele está com uma empregada, com outra empregada, daí fica com a tia, com a avó, cada hora tem alguém ali. Então, aí veja só, se você está dizendo que ele tem uma mãe substituta, ele vai depender da qualidade dessa mãe substituta, né? Então, aí é viável, mas ele precisa ter alguém. É impensável que... porque alguém ele vai ter, evidente, né? Porque senão o bebê ali... Mas mesmo que seja um dia uma avó, um dia uma tia, um dia a colaboradora... Não, tem que ser uma presença constante. De um. É. Essa variação... Essa variação é enlouquecedora. Isso você... né, não talvez pessoalmente, mas em tudo que você estuda. Ela vai lançando mão de recursos para compensar as falhas do ambiente, né? E muitas falhas ela vai conseguir vencer, as falhas da mãe, as falhas dos cuidadores, ela vai vencer até pelo próprio processo de desenvolvimento. Ela vai encontrando uma dificuldade e ela tenta ultrapassar isso, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, né? Mas isso tudo tem limite, né? Ela enfrenta uma dificuldade aqui, uma dificuldade, ela está com fome, o cuidador não percebeu que ela estava com fome. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco a comunicação fica difícil, né? Ela não vai se comunicar mais porque não adianta, né? Se eu sou uma criança neurótica, uma criança comum, né? Eu tenho fome, choro. Eu choro, vem o leite, vem a comida, vem o mamar. Beleza, é isso que eu estou precisando. Agora, se eu choro, nunca vem, eu posso me tornar um autista. Porque a comunicação não se fez, não é? Não funcionou. Quando você fala se tornar um autista, o autismo, quem tem, né, não sei se é uma doença, uma síndrome, enfim, mas o autista em si, ele é consequência dessa relação ou é alguma coisa biológica? Tem vários tipos de autismo. Tá. Né? Tem autismos que são determinados constitucionalmente, a criança tem inclusive calcificações cerebrais e tudo mais, epilepsia e tudo tal, né? Mas tem uma grande parte dos autismos que tem origem nas primeiras relações da criança com sua mãe, né? São difíceis de tratar
mas são viáveis de tratamento. Tem até um livro que foi editado por um psicanalista argentino, David Rosenfeld. Ele tem até um DVD junto que mostra um filme onde vai mostrando o tratamento de um autista de 9 anos. Ele se trata até os 13 e ele vai mostrando as etapas do desenvolvimento dessa criança, que vai melhorando sensivelmente depois de 4 anos, né? Durante os 4 anos de análise, né? Então é muito interessante. Essa relação, né? A gente teve um momento de mudança no mundo, né? Que é a questão da mudança das famílias, né? A questão do divórcio em particular, isso vai ser um transtorno. E o que a gente viu ao longo do tempo é que vão surgindo, vão sendo, né, novos modelos vão se assentando e as coisas andam e vão em frente, etc. e tal. Mas apesar disso, dessa recomposição, né, essa figura da mãe como geradora e do pai, quer dizer, esse trio, ele é essencial independentemente de que tipo de família a gente esteja falando? Ele é necessário. É necessário, porque veja só, nessa convivência do trio, né, algumas questões básicas vão se construindo. Por exemplo, eu e o outro. Eu e o outro, que a gente poderia pensar, isso não é um evento natural, isso naturalmente não se estabelece, que eu sou eu, você é você. Não é natural. Isto vai se constituindo a partir das primeiras experiências durante o primeiro ano e meio de vida, né? Porque tem gente que não tem não consegue conviver com o outro. Ninguém é igual a ninguém, por isso que todo mundo tem uma impressão digital, né? Aí, né, a gente entra num outro aspecto que você também falou bastante, que é ninguém é igual a ninguém. Mas a gente tem essa questão narcísica, que a sensação que eu tenho é que quando a gente está com o outro, e aí a gente já estou falando no âmbito do consciente, quando você já é de adolescente, né, quando você tem interesse, né, em ter o outro, né, desperta libido, etc. e tal, o que você busca no outro não é você próprio. É isso que é o narciso que você falou aqui com propriedade, mas que eu acho que a gente pode avançar um pouco, principalmente a partir dessa fala. Veja, então, o narcisismo, é um desenvolvimento do autoerotismo. Está ligado à quantidade de libido, de desejo sexual e erótico que você coloca em você mesmo ou no outro, né? Quando eu sou uma criança pequena, né, eu tenho um autoerotismo, ou seja, toda a minha superfície corporal, especialmente boca, nariz, né, pênis, vagina, ânus, tudo isso é excitável. O nosso corpo é excitável. E a mãe excita a criança porque ela tem que dar banho no bebê, ela abraça, ela brinca, né? Então, a gente vai aprendendo que o nosso corpo é erótico. Agora, junto desse erotismo, existe o investimento da mãe e do pai amoroso na criança. A criança se percebe, então, importante. Ela se percebe amada. E isso vai constituindo o narcisismo que a gente chama de narcisismo primário, né? Esse narcisismo onde eu aprendo que eu sou querido, que eu sou importante, que eu sou amado. Com o desenvolvimento disto, com o andar da carruagem, eu vou adquirindo a capacidade de pegar uma parte desse investimento em mim mesmo e colocar no outro, né? Então, é quando eu consigo amar o outro, né? Porque eu coloco um pouco daquele meu ideal, daquilo que eu admiro em mim, no outro. Então, o amor tem a ver com isso, né? Agora, se eu tenho algum problema lá no início, no narcisismo primário, eu não tenho toda essa
gratificação amorosa, eu não tenho esse olhar amoroso, eu não tenho o olhar apaixonado da mãe, né? Um olhar que eu possa me reconhecer no olhar da mãe. Então vai criar um probleminha aí, vai haver uma falta, eu posso perceber que ali existe uma falta. Aí eu vou ter que ficar o tempo todo me investindo em mim mesmo para compensar essa falta. São os narcisismos diversos que existem por aí. Então, o sujeito que é muito narcisista, não é que ele se autopromove ou que ele se transformou numa pessoa egoísta. Não, ele está assinalando para a gente que lhe falta algo. Por isso ele precisa se colocar acima dos outros, né? Mas é uma falta que ele está denunciando. Só que ele não sabe disso, porque nós estamos falando de um mergulho no inconsciente. O inconsciente tem tudo isso, né? Mas as pessoas não reconhecem, porque elas não sabem disso. Só vão saber, né, se forem fazer uma análise ou se forem, quem sabe, participar de algum grupo de analistas, de alguma coisa, para identificar isso, porque é uma ciência, como eu falei, com mais de 120 anos, né, e que influenciou a cultura ocidental e agora influenciando muito a cultura oriental também. Os chineses estão loucos pela psicanálise, né, Japão, tudo. Agora, sendo inconsciente, né, que é, né, você deixa isso bastante claro, sendo inconsciente, que momento, né, que é essa manifestação? Porque eu não vou... Estou falando em termos de maioria, eles não têm nem consciência de que existe isso que a gente está falando aqui, né? Aliás, esse podcast tem essa intenção, que as pessoas, né, deixem de lado qualquer preconceito e passem a entender que existe em nós mesmos essa questão do inconsciente. Mas, enfim, o mundo se dá sem as pessoas saberem que existe esse inconsciente. Sim. Né? E vamos tocar no mundo. Provavelmente, muitos dos problemas não existiriam se cada um soubesse um pouquinho mais sobre essas questões. Mas elas não sabem. Porque o inconsciente sempre existiu, né? Há 100 e tantos anos atrás, foi identificado. Um psicanalista disse, olha, tem uma negócio coisa... aqui. Tá, exatamente. Tem um negócio aqui. E aí vai tocando. Eu não sei. E essa questão narcísica, ela me parece que ela é cada vez mais, principalmente por essas questões do mundo virtual, mediado, né, por sejam redes sociais ou qualquer outro tipo de mídia, etc. e tal, ele tem aflorado essa questão narcísica, ou também é impressão minha? Não, é possível que tenha aflorado, tenha crescido, né? Porque, veja, como eu te falei, a criança, se ela estiver no Brasil, na China, ou na Cochinchina, ou lá na Rússia de Putin, ela vai ter as mesmas necessidades, né? Agora, a questão social foi se modificando. A mulher tem cada vez menos tempo de cuidar do filho, né? As avós se encarregaram disso durante um bom tempo, mas as avós hoje também já estão dizendo, olha, não é meu filho, né? Eu já tive os meus. Então a sociedade vai se transformando e vai se deixando para trás essas questões básicas. Então é possível que a gente tenha cada vez mais, né, crianças que não tiveram essa experiência emocional, que imantam a criança, né? Você vai imantando o bebê com a sua dedicação, com o seu amor verdadeiro que estou falando, né? E isto é importante. Agora, se a mãe não tem esse tempo, se o pai não tem esse tempo, se não tem uma avó, um tio, tia, né? A criança vai ficando com um buraco. E a saída é, né, às vezes um narcisismo doentio, exagerado, ou outras patologias que a gente está vendo aparecer aí, né? Pânico, esquizofrenia. Esse tipo de identificação que você traz, né? Que está sendo estudado, que se chegam a essas conclusões,
como você disse, ele é uma contraposição a essas questões sociais que mudaram, que a mulher ir para o mercado de trabalho, que as avós mudando de comportamento, etc. E tal. Alguém já berrou? Alguma feminista já se levantou, apontou o dedo e falou: viu, vocês estão errados? Existe um contraponto nesse sentido? Uma resistência a essa interpretação que a psicanálise está dando? Claro, claro. Os feministas estão falando isso aí. Né? Eu estou me arriscando aqui falando isso para você, porque eu estou indo na contramão. Eu tô... Entendeu? Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, eu estou percebendo isso. Exatamente, eu vou ser muito criticado por isso que eu estou falando aqui. Né? Só que eu sou um psicanalista, acima de tudo, eu estou no meu consultório, estou recebendo pessoas, eu estou vendo o que está acontecendo. E não sou só eu, todos os psicanalistas do mundo. Mas a gente não vai sair por aí panfletando, nós vamos mudar o mundo. O mundo é assim, caminha assim, quem sabe, né, a gente encontra uma saída para isso. As coisas se dão na relação, vamos ver a consequência dessa relação, onde é que se muda, né? Esse é o ponto. Exato. Hang, a gente chegou ao final, voou o tempo, né, hoje, né? Mas eu agradeço mais uma vez, né, a sua disponibilidade, o seu didatismo e também a sua coragem, né, de estar trazendo questões tão pertinentes sobre cada um de nós, né, de uma forma que a gente possa estar compreendendo. Se eu estou entendendo, estou imaginando que quem está em casa também esteja. É uma ilusão que está compreendendo. Exato. Tá eu espero que as pessoas entendam um pouco ou pelo menos despertem para uma coisa muito interessante, que é a gente poder se conhecer um pouco mais. É só isso. Já vai ser um passo largo, né? É uma vitória. É isso aí. Tchau. A gente fica por aqui com o episódio de hoje e retornamos depois com o 10º. Até mais. Tchau, tchau.